E aí pessoal, beleza? Eu vim rapidinho aqui só mostrar esse instrumento, porque senão acaba ficando sem vídeo o instrumento em si. Esse aqui é uma taguelharpa Cielo, né? Cielo, não sei se é assim que se pronuncia. Eu chamo de taguelharpa Cielo, né? Porque é meio que baseada no violoncelo, vamos dizer assim, ou a princípio seria para ter um som parecido, né? Eu acredito que seja esse o intuito do nome, tá? Então vamos lá. Essa aqui é uma taguelharpa Cielo, porém eu coloquei cordas de nylon e fiz a afinação de uma taguelharpa comum, e não afinação solta para ter o som grave e tal. Se você usar uma afinação solta, você tem um som grave ainda assim, com corda de nylon, ainda assim. Ela é bem maior do que outros instrumentos, né? É um instrumento bem grande, você vai tocar ele deitado aqui no seu colo, tá? Então, o que acontece é que esse seria um modelo de taguelharpa Cielo, só que as madeiras são diferentes e o estilo, né, do instrumento não é envelhecido, é diferenciado, e eu acabei tendo a ideia de repente vir aqui trazer o instrumento para vocês verem, né, um modelo diferente, né, além de todos os que eu já tenho feito. Então é interessante mostrar. Então essa aqui é uma taguelharpa Cielo. A taguelharpa toda estruturada internamente com abeto, né, que é o mesmo material do tampo. Você tem uma escala aqui, uma estrutura em cedro, né? Aí vem as cravelhas em jacarandá. Essas cravelhas aqui são em jacarandá, tá pessoal? Aí você tem cordas de nylon, né? Um tampo em abeto, né? Esse fundo aqui, nesses instrumentos aqui, geralmente eu estou usando urucurana vermelha, cedro, esse tipo de material, né? Então aqui você tem faixas e fundo em urucurana vermelha, né? Quase sempre eu estou usando esse tipo de madeira. Esse aqui é faixa, fundo, escala em cedro, tá? Mas quase sempre eu estou usando urucurana vermelha, que é mais fácil de encontrar e melhor do que o cedro para fundo e tal, né? A urucurana vermelha fica bacana em faixas laterais e fundo também, fica legal. O tampo do instrumento, como esse instrumento é para ser um instrumento que era para ser construído todo em madeira maciça, isso foi meu combinado com o cliente. Então, o que acontece aqui, a gente combinou um tampo em abeto, tá? Na verdade, eu falei para ele que eu escolhi uma madeira de qualidade, mas que eu não tinha certeza de qual que eu ia usar. Se ia ser um pinho escocês, né, pinho do Oregon, pinho de Riga e tal, ou ia ser o abeto, mas que eu queria fazer de madeira maciça e tal, né? E dentro do orçamento também que a gente conversou, estava incluído o instrumento todo em madeira maciça, tá? Então aí eu fiz um cavalete, né? Um cavalete em embuia, né? É um cavalete em embuia. E o cordal também é um pedaço de embuia, né? As cordas são de nylon, como eu falei, já tem microafinação esse instrumento, né? Já é um instrumento mais diferenciado, tá pessoal? Esse instrumento seria mesmo a taguelharpa Cielo que eu apresentei aqui, fiz até um videozinho pequeno onde eu toco ela um pouco, que é um instrumento com um som um pouco mais grave. Mas esse instrumento aqui, eu coloquei cordas de nylon porque eu queria ter uma variação no som. Porque as cordas de nylon, ela aguenta uma tensão maior, ela estica, né? Então, conforme você estica, eu consegui chegar numa afinação da taguelharpa tradicional e ter um som bem alto, bem robusto desse instrumento aqui. O arco eu fiz com um pedacinho de cedro também, um pedacinho de cedro rosa. Aqui tem uma madeirinha aqui que não é nenhuma madeira de lei, mas é um pedacinho de madeira bacana, bem sequinho aí, que só para fazer esse apoio, né? Então, pessoal, eu não sei ao certo se eu vou conseguir aqui tirar um som do instrumento. Vocês sabem que eu sou meio ruim de instrumento de arco, né? Mas eu consigo fazer um instrumento muito bacana, qualquer um deles que eu me proponho a fazer. Eu acredito que devido à minha experiência com esses instrumentos, eu consigo estar cada dia mais aprimorando o som dos instrumentos, com relação à montagem, etc e tal. Tocar
Tocar é outro assunto, tocar é uma questão didática, né? Então você vai tocando por aí, vai aprendendo a tocar, e de repente você está tocando por aí mundo afora, entendeu? Deu para entender aí? Então, quer dizer, eu não sei tocar, pessoal. Isso aqui é um improviso que eu faço para testar o instrumento. Vocês entendem o instrumento de corda de nylon, como que fica, cara? Ó, olha o som desse instrumento. Que eu realmente não sei tocar, eu improviso aqui, tá, pessoal? Você é muito melhor do que eu tocar propriamente, se eu mostrar para vocês assim, ó. Vocês percebem o som que o instrumento tem. É isso aí, pessoal. Desculpa se eu não não estou à altura de tocar o instrumento, mas estou aprendendo. Devagarinho eu consigo aprender. Esse instrumento é um instrumento que parece simples, mas é um instrumento muito complicado de fazer e muito complicado de tocar, pessoal. Porque aqui você não tem uma escala. Então, eu vou explicar uma coisa para vocês aqui por percepção própria. Ó. Tá vendo isso? Se você não é o jeito de tocar conta muito. Então, ó. Olha que a corda aqui tá, meu dedo não sai som, ó. Ela tem que sair som, mas isso tá no jeito de tocar. Ó. Entendeu? Mas como eu tô falando, eu não sei tocar. São pequenas percepções que eu vou tendo ao longo do tempo, conforme eu vou fazendo esses instrumentos. Eu estou fazendo 2 tagliarpas para mim, uma de 3 e uma de 4 cordas, para ver se eu consigo ir treinando e desempenhando a minha parte didática, assim, de estudar esse instrumento e de realmente aprender a tocar, para quando eu vier fazer os vídeos do instrumento eu conseguir, de repente, tocar alguma música. Porque me falta tempo, tanto para estar aprendendo, quanto para estar desenvolvendo um modelo de tagliarpa para mim. Mas é um instrumento muito gostoso de tocar, um instrumento muito, como é que eu posso dizer? É muito característico, assim, e tem uma energia, nossa, é sensacional. Se você pegar esse instrumento para estudar ele realmente, você consegue tocar esse instrumento cantando e, pô, fica muito louco, entendeu? Você pode desenvolver uma habilidade muito específica para tocar esse instrumento aqui. E não tenha dúvidas que a partir daí você vai sentir
a energia toda que tem esse instrumento. Esse instrumento é fantástico, fantástico mesmo. Desde quando eu conheci, comecei a fabricar esse instrumento, eu me senti plenamente assim, perdido de paixão por esse instrumento. Porque é um instrumento incrível, cara. Tá? Só tocando mesmo vocês vão saber. Tá bom, pessoal? Eu tenho um outro vídeo que eu gravei eu tocando aqui à toa. Só foi um testezinho que eu acho que deu para meio que sair alguma coisa no vídeo, né? Aqui não ficou muito bom. Mas então eu vou colar junto com esse aqui e de repente eu coloco tudo junto aí, subindo no YouTube para vocês. Tá bom, pessoal? Muito obrigado ao cliente que me comprou o instrumento. É um cliente de São Paulo. Instrumento excelente, amigo. Todo em madeira maciça. Coisa linda de se ver. Instrumento muito bonito, muito bacana, de um som fantástico. Madeira maciça faz toda a diferença. Eu não gosto muito de construir instrumento de laminado, mas eu construo porque é um instrumento de baixo custo. E às vezes o pessoal, pô, mas só tenho tanto, só dá para gastar tanto, faz aí para mim. E aí eu faço, eu não vou perder a venda. Então, mas o instrumento assim tá em outro nível, que é um instrumento todinho em madeira maciça, cara. Desde as cravelhas até a parte interna, fundo, laterais e todo o resto. Tá? Instrumento inteiro em madeira maciça. Instrumento incrível, com um som fantástico, tá? E também tem uma estrutura interna, leque harmônico, estrutura... Eu não sei se eu posso chamar de leque harmônico nesse caso aqui, mas esse aqui em específico foi feito numa estrutura, todos eles são feitos assim, né? Até minhas cigar box são feitas assim. Tem uma estrutura toda pensada no som que o instrumento vai dar. Então, quando eu vou montar esse instrumento, eu monto uma estrutura interna que eu chamo de estrutura harmônica, nesse caso, que não é nenhum como um leque que tem dentro do violão, da viola, né? Não é como um leque, né? Ele é uma coisa mais simples, mas mesmo assim é todinha construída, né? A estrutura que vai aqui embaixo desse tampo, considerando o som do instrumento que eu quero alcançar nesse instrumento e a resistência do tampo do instrumento. Tá? Então é isso, pessoal, esse é o instrumento que eu vim apresentar hoje. Eu vou pensar ainda se eu vou colar ou não aí. Se eu colar, vai estar aí, logo após aqui a minha apresentação aqui do instrumento. Tá? É um videozinho simples que eu gravei por aqui, mas que eu acho que ficou legal assim em som. Pelo menos para alguém que não sabe ainda tocar com precisão esse instrumento, eu acho que ficou legal, eu consegui tirar um sonzinho bacana. Do nada eu peguei, comecei a fazer, de repente foi saindo um som legal, consegui uma afinação bacana, e aí foi saindo e ficou bacana um videozinho de menos de 1 minuto. Tá bom, pessoal? Então, de repente eu coloco aí no final desse vídeo, ou não, beleza? Muito obrigado, valeu, muito obrigado ao cliente, muito obrigado a todos vocês que colaboram com o meu trabalho. Um abraço para vocês, vocês são minha família, tá todo mundo aqui no meu coração, beleza? Muito obrigado, valeu, até a próxima guitarra, até o próximo vídeo e até o próximo instrumento. Se não precisar, não saia de casa, fique em casa, use máscara se for sair, tamo junto aí, valeu? Obrigado, tamo junto, valeu, até o próximo instrumento.